E aí pessoal, tudo bom com vocês? A Motor7 está de volta com mais um vídeo da série Injeção Eletrônica, tá legal? E hoje a gente vai falar sobre sensor de posição da borboleta, também conhecido como TPS, tá? Seguindo aquele nosso roteirinho anterior que eu falei para vocês, nós íamos nos nossos vídeos sempre utilizar uma sequência, beleza? Primeiro, nós vamos falar de característica do sensor ou do atuador. Segundo, nós vamos falar de função do atuador. Terceiro, ou do sensor, não é? Terceiro, nós vamos falar dos defeitos, ok? E, por último, o quarto tópico, sempre a gente vai falar dos testes a serem executados no sensor ou no atuador. Tá legal? Bom, então, falando das características, então nós temos, enumerando, né, algumas características fundamentais que é importante a gente saber para fazer a manutenção, para fazer um diagnóstico, para saber identificar a falha do motor, tá? Se tem correlação com aquele sensor ou não. Então, a primeira característica, tá, do sensor, que esse sensor de posição da borboleta, ele é um potenciômetro, ok? Então, ele tem uma pista linear, ele pode ser monopista, ele pode ter uma pista só, como a gente está vendo na figura aqui do lado. Ele pode ser monopista, ele pode ter duas pistas ou pode ter três pistas, depende do tipo do sensor. Então, é um sensor potenciométrico, tá? Segundo, esse sensor ele é sempre ligado ao eixo da borboleta. Então, para quem sabe o que eu estou falando, né, naturalmente você tem ali o corpo de borboleta, por onde entra o ar, ok? Para alimentar o motor. Temos um eixo e uma borboleta, tá, fixada a esse eixo. Então nós temos uma borboleta que é, na verdade, uma válvula, né, borboleta, que ela abre e fecha, permitindo a maior ou menor quantidade de fluxo de ar para o motor, para alimentar o motor. Então, à medida que essa borboleta vai se abrindo e se fechando, abre e fecha, ela vai informando em forma de voltagem, alterando a sua resistência, ela informa ao módulo, através da voltagem, a posição correta que está a borboleta, para que o módulo possa calcular a massa de combustível ou o volume de combustível para injetar, para alimentar aquela quantidade de ar que entra, baseado no cálculo de abertura da borboleta. Tá legal? Então, a característica, ele é um sensor potenciométrico. Segundo, ele é sempre ligado ao eixo da borboleta, solidário ao eixo da borboleta, tá? Terceira característica, esse sensor ele é alimentado com 5 volts, ok? Então, ele é alimentado com 5 volts, da mesma forma que no vídeo anterior nós mostramos a tensão de resposta de acordo com a variação da resistência do sensor. Esse sensor ele trabalha basicamente da mesma forma, informando o módulo, ok? A posição da borboleta através da diferença de potencial elétrico, da DTP, através da variação de voltagem, para que o módulo possa injetar mais ou menos combustível de acordo com a posição da borboleta. Tá legal? Então, esse é a terceira característica do sensor. A quarta característica desse sensor é que ele trabalha também informando os graus. Ok? Então, de acordo com a resistência, nós temos o módulo tem um cruzamento de informações que o módulo consegue entender, através da variação de resistência e da variação de tensão, o ângulo que está essa borboleta. Tá? Então, ele consegue entender que normalmente varia entre 0 a 105, 115 graus, depende do tipo de sensor. E uma quinta característica desse sensor é a resistência dele,
com a borboleta fechada e com a borboleta totalmente aberta. Tá? Então você tem que chegar lá, tem que medir, tomar muito cuidado, muito, porque algum tempo atrás tínhamos alguns sensores, alguns modelos que trabalhavam um no sentido horário e o outro no sentido horário, né? Também. Então tinha, se não me engano, uns sensores que tinham um rotor preto, que aquele rotor preto, ele trabalhava sempre no sentido, o sinal, né? Era engraçado, porque o sinal ele era sempre no sentido horário. E tinha os TPS, né, os sensores de posição da borboleta, de núcleo, né, de rotor cinza, que o sinal era enviado invertido, era anti-horário. Né? Tinha alguns TPS, alguns sensores, na época da Magnete Marelli, a injeção IAWP8, se não me engano. E era engraçado que aquele sensor ele não tinha furo para fixação no corpo de borboleta. Ele tinha um rasgozinho, um rasgo, a gente chama de um furo oblongo, né? Então ele permitia um certo ajuste ali. Então, através, né, da resistência, medição da resistência, ou através da medição de tensão, você conseguia ajustar o sensor e fixar ele ali. E era a forma que a gente ia trabalhando, sempre com... dava para fazer também isso com o scanner, né? Mas na época, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, scanner era coisa caríssima. Então acabava que a gente apelava mesmo era para o multímetro, né, o multímetro automotivo, a gente apelava para década resistiva, para resolver um monte de problema, a gente apelava para caneta de polaridade, né, ponta de prova, teste de prova, para resolver outros problemas, ok? Então a característica, voltando aí à característica do sensor, ele é um potenciômetro, ok? Ele trabalha solidário ao eixo. Segundo, terceiro, ele trabalha com 5 volts. Quarto, ele tem um curso mecânico, que vai de 0 a 105, 110, varia um pouquinho aí, mas começa do 0. Graus, estou falando em graus, né, de funcionamento. E tem uma resistência, aí vamos dizer, entre 1,2, 1,5 K ohms, com a borboleta, chama de watt, né, borboleta completamente aberta, a 2,3, 2,4, 2,5 K ohms com borboleta fechada. Tá legal? Então, essa é a característica do motor. Então, toda vez que for fazer uma manutenção do sistema de injeção, temos que conhecer as características dos sensores. No vídeo anterior falamos das características do sensor de temperatura da água, né, o ST. Para trabalhar com TPS, tem que saber qual é a característica dele. Quanto à função, então, agora vamos falar da função. Qual é a função desse sensor? Então vamos enumerar a função, tá? Primeira função, corrigir o tempo de injeção. Ok? Então, à medida que a borboleta abre e fecha, você tem aceleração rápida, você tem o cutoff, que é o freio motor, corte de combustível, a borboleta está lá na posição de descanso dela, né, totalmente fechada. Então, corrigir o tempo de injeção em todos os regimes de rotação. Corrigir o tempo de injeção na marcha lenta, claro que um regime de rotação é a marcha lenta. A terceira função do sensor, né, de posição da borboleta é enriquecer, tá, a mistura, aumentando, fazendo com que o módulo entenda que a borboleta está sendo aberta e aumente o tempo de injeção, injetando mais combustível nas acelerações bruscas, nas acelerações rápidas. Tá? Então você abre muito rapidamente a borboleta, então o bico injetor ou eletroinjetor tem que também aumentar o pulso dele, tem que jogar mais combustível para alimentar e não deixar que a mistura empobreça muito rapidamente, danificando o motor, gerando superaquecimento, né, batida de pino e tal.
A quarta função do sensor é informar cargas parciais, ok? Então, as cargas parciais também são identificadas sempre pensando em quê? No ângulo, no grau de abertura da borboleta, no ângulo, na voltagem. O módulo, então, está o tempo inteiro corrigindo, mandando sinal para os atuadores trabalharem, ok? Informar plena potência, ou seja, a borboleta quase que totalmente aberta. Uma outra função do sensor é informar para o módulo a posição da borboleta para que o módulo possa, através de estratégias, né, já previamente inseridas no módulo, né, programada no módulo, alterar o ponto de ignição, avançar ou atrasar a ignição, tá? Então, da mesma forma que o sensor de temperatura, ok? Informa para o módulo para que o módulo possa também tomar essa decisão de avançar ou atrasar, o TPS também tem essa função, de acordo com a posição da borboleta, né, principalmente o TPS, ele vai avançar ou vai atrasar a ignição. Tá legal? E uma outra função importantíssima do TPS, importantíssima, que é na desaceleração rápida, o módulo fazer com que entre em atividade ou em função a estratégia de cut-off, tá? Que é o corte de combustível. Então, nesse momento, corta-se também o combustível para que você tenha lá o motor não emita muitos gases poluentes na atmosfera, diminua o índice de CO, diminua o índice de CO2, diminua o índice de NOx, diminua também o índice de hidrocarboneto, não é? Que são o combustível não queimado. Então essa estratégia é fundamental, a de cut-off. Beleza? Então essas são as funções do atuador. Falando nos defeitos, quais são os defeitos que esse sensor pode provocar no seu motor? Vamos lá então, vamos enumerar os defeitos. Esse sensor ele pode provocar marcha lenta alta, tá legal? Então como que ele provoca a marcha lenta alta? Quando ele gera uma tensão elevada, a borboleta está fechada e ele gera uma tensão elevada para o módulo. Isso faz com que a sua marcha lenta fique elevada, faz com que o atuador, o corretor de marcha lenta, então o módulo altere a rotação, eleve a rotação. Tá legal? Então, o motor você está lá com o pé fora do acelerador, a borboleta está em posição de descanso, porém a marcha lenta está alta. Tá? Então, ela aumenta o pulso dos bicos e faz injetar mais combustível, né? Avança a ignição e por aí vai. Então, esse é um defeito, marcha lenta alta. Um outro segundo defeito que o sensor pode provocar, pode causar no seu motor, é a marcha lenta baixa, muito baixa, o carro fica oscilando, quase morre, aí o módulo atua, eleva a rotação, quando ela começa a subir muito, o módulo corta, começa a diminuir, quando chega no mínimo, ele volta a jogar combustível, altera, enfim, a marcha lenta fica muito, muito baixa, a ponto de, até nas desacelerações, quando você vem e tal, chega próximo do sinal, desacelera ou então freia o carro chega a morrer. Normalmente, né, nesses casos, quando você tem aí uma marcha lenta baixa, é o inverso do que ocorre no defeito anterior. Você tem então uma tensão baixa, enquanto no outro você tem uma tensão alta, nesse você tem uma tensão baixa. Tá? Tem aqui uma observação que é importantíssima a gente fazer, não podemos deixar isso passar de jeito nenhum. A TBI, ela tem um parafuso batente, ok? Lá. Então, quando a borboleta, que é solidária ao eixo, e tem aquela haste limitadora, quando o mecânico vai lá e mexe naquele infeliz daquele parafuso, que na verdade aquilo é uma felicidade. Aquilo foi colocado ali, regulado individualmente. Cada TBI recebe uma regulagem individual. Então,
é montado o sistema, faz-se a regulagem na fábrica, ok? E sai dali já testado. Bom, por algum motivo, o carro perde a marcha lenta, o mecânico acha que aquele parafuso é para regular a marcha lenta e vai ali desregular tudo, gente. É a casa da mãe Joana, fica uma coisa de maluco, porque você passa a perder a referência quando bota o sensor correto no local, então o módulo perde a referência mínima. Tá? Então, muito cuidado, nunca mexa naquele parafusinho lá de batente da borboleta, legal? Ah, Rogério, mas a gente mexeu ali, e agora? Tem uma técnicazinha lá para você tentar minimizar o problema, não é para resolver. Né? Talvez num outro vídeo a gente passe para vocês essa dica, faça um teste, mostre para vocês e mostre isso. Mas muito cuidado, se aquele parafuso for regular, for alterado, você tem então uma probabilidade de ficar com uma marcha lenta alterada, porque foi alterado o parafuso batente mecanicamente. Lá, alguém foi lá e alterou o parafuso. Ok? Um terceiro defeito que o TPS provoca é a marcha lenta oscilando. Ok? Então, a marcha lenta oscilando pode ser por falha na pista ali, perda de referência muito rapidamente. É legal, normalmente, você testar ele com osciloscópio. Com o multímetro dá para pegar também, mas esse tipo de defeito, com osciloscópio, é muito melhor, porque você vai acionando a borboleta, e se tiver alguma interrupção na pista, então você vê lá no gráfico, né, essa interrupção no osciloscópio. Tá? Então, ele provoca, recapitulando, provoca marcha lenta alta, provoca marcha lenta baixa. Terceiro, provoca oscilação da marcha lenta. Tá? O quarto defeito que ele provoca, vazio nas acelerações. Você acelera e você sente que o carro dá aquele vazio, aquela falta de combustível, né? O motor tenta encher, ele enche até de ar, mas não tem combustão. Então dá aqueles vazios nas acelerações. E o quinto defeito que ele provoca é um baixo desempenho. Ok? Então, da mesma forma que o sensor, né, que a gente viu na semana passada, o sensor de temperatura da água provoca isso, esse sensor também provoca isso. Tá? Mas se você desconfiar, testar o sensor, ver que a resistência está alterada, você viu que a tensão de resposta, de retorno para o módulo está alterado, tá? E você viu que tem ruídos na pista, ao analisar com o osciloscópio, obviamente, então a solução é trocar o sensor, tá legal? Bom, vamos falar então com relação ao teste. Falamos das características, falamos da função, falamos dos defeitos que ele provoca e vamos falar então do teste. O teste, igual lá ao outro sensor do vídeo passado, sensor de temperatura, existem 5 formas para você testar, né, esse sensor. Você tem primeiro o teste de tensão, então da mesma forma lá, você vai tirar lá desconectar o terminal do chicote do sensor, ok? Desconecta lá, liga, segue a ignição e vai ali na ponta do terminal, não é lá no sensor, é na ponta do terminal. Vê se está chegando 5 volts. Está chegando 5 volts? Beleza. Teste aprovado. Esse teste de tensão, de alimentação, está ok, está aprovado. Beleza? O segundo teste é o teste de resistência. Então você vai pegar lá, no caso, tem que se ter em mãos, ok? O diagrama elétrico. Tá? Então você com o diagrama elétrico, você vai procurar lá o TPS, onde que ele está e tal. Vai procurar se informar qual que é os terminais de entrada e os terminais de saída. Não é o do ponteiro, ok? É o terminal de entrada e de saída. Então você vai checar ali
a pista, a resistência da pista toda. Beleza? O terceiro teste é o teste de continuidade. Teste de continuidade. Da mesma forma, o que se faz? Eu já expliquei isso no vídeo anterior, vou recapitular, tá? Para não fazer com que você vá lá ao outro vídeo anterior e consulte tudo. Meus vídeos normalmente são bem longos, né? Então, eu vou colocar aqui nesse próprio vídeo aqui. Então, da mesma forma, você vai desconectar, vai pegar o terminal do chicote, vai desconectar lá dentro no módulo ou no cofre do motor, se o módulo estiver aí no cofre do motor. Desconectou, da mesma forma, vai colocar uma ponta. Você vai colocar uma ponta da ponteira, botar em resistência aqui. Se o seu multímetro tiver o bip sonoro, ou melhor ainda, você colocou no terminal aqui, vai chegar lá dentro no módulo e vai procurar o fio correspondente. Ok? Vamos supor, aqui na ponta do chicote do sensor TPS tem 3 terminais. Então você vai pegar um terminal daquele dali, ok? E vai ver qual que é o correspondente dele lá dentro no módulo. Vamos imaginar que seja o terminal 20. Então você vai chegar lá no terminal 20 e vai espetar. Está apitando aqui, ou então você está vendo aqui que está tendo leitura lá dentro, e a leitura é baixa, apenas a resistência do fio, né, que é muito baixa, beleza. Vai para o terminal 2, faz o mesmo teste, vai para o terminal 3, faz o mesmo teste. Então fez o teste de quê? De continuidade, para testar a integridade do fio. Tá legal? Quanto ao teste de curto-circuito, o que acontece? Da mesma forma, já com o conector ligado, com o conector do módulo desligado, você também vai pegar, né, o fio, o terminal, vai encostar, né, o terminal lá de um para o outro, ok? E vai ver se aqui a resistência está dando aberta. Então você vai testar do terminal 1 para o terminal 2, tem que estar aberto. Então o sinal vai lá dentro no módulo, o outro vai lá dentro no módulo e não tem conexão com ninguém. Você vai pegar do 1 para o 3 e depois você vai pegar do 2 para o 3, ok? Então vai testar os 3 fios, se eles estão íntegros, indo até lá dentro, e se não estão simplesmente fechando um curto, se não está um passando pelo outro. Ok? Beleza, esse teste a gente falou dele no vídeo passado. Nesse caso é a mesma coisa, vai testar da mesma forma. Então falamos do teste de tensão, falamos tensão de alimentação, né? Falamos do teste de resistência, falamos do teste de continuidade, né, do fio, né, do chicote. Lembrando, quase que eu esqueço, no vídeo passado eu falei e tem que falar, ao fazer esse teste de continuidade, lembre de desconectar os outros sensores, porque tem sensor que tem o fio, o aterramento comum a todos eles. Tá? Então, provavelmente, vai dar algum problema se os outros sensores estiverem ligados. Tá legal? Então, desligue. Então, falamos do teste de tensão de alimentação, teste de resistência do sensor, falamos do teste terceiro de continuidade, falamos do teste de curto-circuito, e o último teste que a gente vai falar é o teste dinâmico, ok? O teste dinâmico, como que é feito? Já com o conector do chicote ligado no sensor, tá? Todos os conectores ligados, o conector do módulo ligado, tudo pronto para o funcionamento. Liga-se o motor, ok? Ligou o motor, vai pegar por trás do sensor ali, ok? O fio correspondente, de novo,
tem que se olhar no diagrama elétrico para saber qual que é o sinal de alimentação e qual que é o sinal de retorno. Então vai pegar o sinal do retorno e com o multímetro na escala volts, ok? Voltagem, você vai medir então a tensão de resposta. Acelera-se o motor, desacelera, acelera, desacelera e vê essa variação de voltagem. Tá legal? Então, esses são os testes. Aparentemente é confuso, é complicado, mas depois que você pega o jeito, meu amigo, vou te falar uma coisa. Tomou coça 2 dias, 3 dias, com o scanner, com o osciloscópio, não consegue resolver? Vai na marra, pega sensor por sensor, testa um. Meus vídeos são longos, são 30 minutos, 25 minutos e por aí vai. Mas porque eu estou explicando muita coisa. Na prática, isso é muito rápido. Depois que você pega o macete, pega a manha, botou o esquema do lado e começou a testar um por um, Cara, eu vou te falar, fica uma coisa assim que você tem certeza que esse é o defeito ou esse não é o defeito. Então você vai eliminando. Esse não é o defeito, esse não é o defeito, esse não é o defeito. Ok? Eu estou trazendo para vocês nesses vídeos nossos uma forma, né, de fazer uma árvore de análise de falha baseado em cada sensor. O que cada sensor faz, qual é a característica dele, qual é a função dele, qual é os defeitos que ele provoca e como que se testa. Se tiver sempre isso em mente, característica do sensor, função do sensor, o defeito que ele provoca e os testes que eu devo fazer, se tiver isso em mente, provavelmente você vai conseguir resolver, não vou dizer 100% dos problemas, mas a grande maioria. A grande maioria. Naturalmente, a gente, por causa da correria do dia a dia, a gente tende a ir para o mais fácil. Claro, salve a tecnologia, graças à tecnologia. Meter um scanner lá, o scanner é muito eficiente, é muito bom de se trabalhar, mas é uma ferramenta de diagnóstico que pode levar a erros de interpretação e fazer o mecânico dar voltas e voltas e voltas e voltas e não resolver o problema. Então, fica a nossa dica, a dica da Moto7. Está dando voltas com o scanner e não está resolvendo, vai para o teste, entendeu? Individual, sensor por sensor. Com certeza você vai chegar muito mais próximo de solucionar o seu problema, tá legal? Essa foi uma forma que, durante a minha vida toda profissional como mecânico, eu sempre utilizei e talvez pelo fato de eu ter vindo de outras épocas, tinha aquela injeção analógica, LE-Getronic, que era uma complicação danada, tinha interruptor de mínima, a gente tinha que regular aquilo, era uma complicação, tantas complicações, e a gente foi apanhando e aprendendo a resolver, lendo, fazendo cursos, estudando, trocando ideia com amigos. Então surgiu o scanner barateou, né, se popularizou, então hoje tem scanner dos mais variados modelos, mais variados preços, né, muito bom isso, mas a forma de raciocinar, o raciocínio de manutenção tem que ser o mesmo. Você tem que entender que da mesma forma que o multímetro automotivo é uma ferramenta de diagnóstico, a caneta de polaridade é uma ferramenta de diagnóstico, o scanner também é uma ferramenta de diagnóstico, que te ajuda a resolver. Da mesma forma que o martelo também pode ser uma ferramenta de diagnóstico. Tá? Você vai bater aqui, tem um barulho, você vai bater ali, tem outro barulho, vai bater ali, tem outro barulho, você vai bater lá, o barulho está diferente, opa, peraí, aqui tem uma válvula presa, por exemplo. Através do barulho, a gente consegue identificar um monte de falha do motor. Tá? Então, da mesma forma que o martelo pode se transformar numa ferramenta de diagnóstico, o scanner é uma ferramenta de diagnóstico, o multímetro, a ponta de prova. Então, nós temos vários recursos para utilizar para resolver o nosso problema. Não fique com vergonha, não tenha vergonha. Se a sua oficina não dispõe de um scanner, tá? A sua oficina não precisa ser depreciada por causa disso. O importante é o que você sabe fazer
com o seu raciocínio de manutenção. Tá legal? Essa é a nossa dica, ok? Essa é boa para você, o que a gente está passando para fazer com que você melhore profissionalmente no dia a dia. Caso você já conheça todas essas dicas, essas informações, pô, legal para você. Não fique com isso só para você, passe para alguém, transmita a informação, né? E informação vale muito. Da mesma forma que nós estamos passando essa informação, você também pode fazer o mesmo. E caso você não tenha esse hábito de analisar a falha dessa forma, e se quiser ir começando a praticar, eu vou te falar, é muito bom e ajuda bastante no nosso dia a dia. Tá legal? A Moto7 agradece a sua atenção, esperamos ter ajudado mais um pouquinho com esse vídeo, tá? Caso você goste, inscreva-se no nosso canal e a gente espera trazer mais vídeos para vocês para ajudá-los profissionalmente, ajudá-los aí no dia a dia. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Até mais!